strong. Marcelo Sorriso, boa noite, seja muito bem-vindo à Foco TV, o programa sem censura, a casa é sua e se sinta muito à vontade, viu? Olá, muito boa noite, muito obrigado ao Sátiro, a Geusilene, toda a equipe da Foco TV, aqui eu me sinto em casa. E eu queria cumprimentar nessa noite chuvosa, frio, a todos os munícipes valparaísenses da região, com muitas dificuldades hoje para retornar para os seus lares. E eu queria mandar um abraço especial a toda a família Inclusão, tá, de Valparaíso. Eu digo sempre, Sátiro, inclusão é você entender e reconhecer o outro. E é isso que está faltando no nosso estado de Goiás. Então, esse encontro já estava para acontecer há um tempo, né, Sátiro? Mas na correria do dia a dia, eu estou muito feliz de estar aqui ao seu lado, porque tomara que seja o primeiro de muitos e eu respeito muito o seu profissionalismo. Muito obrigado pela receptividade. Eu que agradeço as suas palavras e não vamos ficar aqui trocando figurinha não, né? Porque... Meu irmão, aqui é bate pronto, o que você quiser abordar eu estou à disposição. Tenho visto agora, nesses últimos meses, não é isso, doutor? Sim. Essa luta sua, tão difícil e muitas vezes eu vejo tão muito só. Eu vejo muito só, ninguém sabe qual o motivo, mas um guerreiro ele não desiste nunca. Né? E isso você fez, não desistiu e está conseguindo. Não só em benefício próprio, mas no sentido coletivo, no sentido para toda a população e as pessoas que têm esse problema na família. E muitas vezes as pessoas não sabem, né? Muitas vezes as pessoas não sabem, o pai não sabe, a mãe não sabe. Eu gostaria que você fizesse um esclarecimento do que eu estou falando, né? Da sua luta. E daqui para frente, o que é que você espera agora dos poderes, não é isso? Você estava só, agora já deu um passo a mais, onde os poderes já estão tomando de conta, digamos assim, para poder alavancar esse trabalho e junto com você e toda a sociedade. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, para que as pessoas entendessem melhor. Então, como eu tenho dito, me chamo Marcelo Sorriso, sou pai de autista. O autismo ele entrou dentro da minha casa e não pediu licença. Tá? E eu tenho aprendido todos os dias, juntamente com a minha esposa, como lidar com isso. E eu costumo dizer, cara, Deus é sempre conosco, não estamos aqui para falar de religiosidade, mas assim, eu percebi, Sátiro, que nós não entramos no radar de políticas públicas dos nossos governantes. Então tem alguns dados que, por onde eu passo, que eu tenho oportunidade, eu sempre falo. Em Valparaíso nós temos 3.000 autistas. No estado de Goiás nós temos 70.000 autistas. No Brasil nós temos 3 milhões de autistas. No mundo nós temos 70 milhões de autistas. Em 1943, você nasceu em que ano, Sátiro? Rapaz, quer que eu falo mesmo? Eu nasci em 79. Mas em 1943... Eu nasci em 61. 61. Em 1943, nós tínhamos um nascido vivo, um autista para cada 2.000 nascidos vivos. Agora, hoje, em 2022, nós temos 1 para 40. E a previsão para 2043, logo ali, é de 1 para 1. Então, eu quero dizer para você, governante, seja Valparaíso, Águas Lindas, entorno, Goiás, Brasil, mundo, que se o autismo não bateu na porta da sua casa, ele está na sua vizinhança. E logo, logo, ele vai fazer o mesmo que ele fez na minha casa. Ele vai entrar sem pedir licença. Então, o que eu luto hoje? Eu luto por uma sociedade que seja mais inclusiva. É como eu disse, inclusão é você entender e reconhecer o outro. E quando você falou sozinho, por quê? Eu não diria sozinho, a gente recebe apoio do Brasil todo, Valparaíso aqui mesmo, um tanto de pessoas que estão nos apoiando, mães, pais de autista. Nós, o poder emana do povo e nós precisamos conscientizar os nossos políticos de que nós estamos aqui, viemos para ficar e não abrimos mãos dos nossos direitos. Eu vejo que é por aí, a prova disso é agora o projeto 282 dos fogos de artifício que você vai falar mais adiante. Correto. Quando eu fiz a colocação sozinho, eu digo assim, eu estava vendo Sim. a sua luta, né? E
digamos assim, que eu vi você chamar, vamos para a Câmara. Tomar frente, vamos né, tomar frente, vamos. Sim, então, eu digo sim. que sempre tem uma liderança, obviamente, né? Sim, sim. Em situações, nesses casos. Então, por isso que eu me referi nesse sentido sozinho. Mas você falou muito do autismo. Muitas pessoas leigas não sabem o que é o autismo. Não é Sim, isso? Que a sim. pessoa é autista, não é isso? Sim. Eu gostaria que você falasse sobre isso. Não, para que a pessoa perfeito. entendesse. Perfeito. Hoje eu estou o diretor do Movimento Orgulho Autista Brasil, na pessoa do presidente Edilson. Eu cumprimento a todos os voluntários do Moab, a nossa coordenadora local, a Elaine, mãe de autista também. O que é o autismo? Primeiro que o autismo não é uma doença, porque se fosse uma doença teria cura. Essa é a primeira coisa. Segundo, o autismo nada mais é do que um distúrbio do neurodesenvolvimento. Ou seja, é um desenvolvimento atípico. Então, as crianças autistas, adultos, mas vamos começar pela primeira idade, elas têm dificuldade na socialização, elas têm dificuldade na comunicação. Por exemplo, meu filho tem 7 anos e ele não é verbal. O autista ele não tem a necessidade de verbalizar. E é isso que eu falo para você, pai, para você, mãe. Muitas das vezes o seu filho está conversando com você pelo olhar. Então entenda isso, tá? Porque o falar para os autistas é secundário. É claro que a gente tem que estimular muito, porque teoricamente nós vamos e eles ficarão. Mas todos doutor, não, desculpa, sim, não, pelo todos contrário. têm essa mesma dificuldade, esses mesmos sintomas, digamos assim? Não, Ou então, não, é o que eu vou chegar. Nós temos 3 níveis de suporte. Correto. Nós temos o nível 1 de suporte, onde as crianças têm dificuldade de comunicação, mas isso não interfere nas suas atividades diárias. Entende isso? Já no nível 2 de suporte, essa dificuldade na comunicação, ela é mais acentuada. Então, muitas das vezes, essas crianças são não verbais, como é meu filho. Então, ela tem toda a compreensão, mas ela não verbaliza, tá? E o nível 3 de suporte precisa de um monitoramento, um acompanhamento para as coisas básicas, ir ao banheiro, dar de comida, você tem que fazer. Mas entenda, todos os 3 níveis precisam de suporte. É o que antes era chamado de autismo leve, moderado e severo. Então, outra coisa que eu quero que você veja, você que está nos ouvindo, muitas das vezes tem o que a gente chama de movimentos repetitivos, que são a estereotipia. Que as pessoas as crianças na ponta do pé, você dá um brinquedo para ela brinca só com a rodinha do carrinho, às vezes parece que as crianças estão correndo para a direita, ela está correndo para a esquerda. Então o que é isso? É a maneira com que ela tem de se interagir. E isso precisa ser estimulado para que tenhamos cada vez mais. Quanto antes, Sátiro, você tiver o diagnóstico e quanto antes você começar com a estimulação, terapeutas ocupacional, fonoaudiólogos, psicólogos, quanto antes você conseguir isso, maior a chance que essa criança venha a verbalizar, que essa criança venha a estar de fato inserida na sociedade. Tá, quando você fala desses profissionais, Sim. que são as especialidades, não é isso? Sim. Que não é tão comum no nosso país, em muitos municípios, né? Como é que fica a situação de uma família que não tem esses profissionais? Seu filho teve a sorte, é isso? Diga, vamos comparar, vamos fazer essa comparação. Teve a sorte, mas tem muitas famílias que não têm condições nenhuma de ter um profissional, um especialista para essa criança, ou até mesmo o próprio diagnóstico dessa criança. Sim. Bom, o que eu vejo com relação a isso? Isso é a minha maior luta, Sátiro. Você que está aí, mãe, você que está pai e familiares, hoje de cada 10 casas de autista, 7 o pai abandona o lar. Então é muito comum ter mãe solo. Isso é muito triste. Muitas das vezes, no início eu culpava muito esses pais. Hoje eu vejo que eles precisam ter orientação para que eles possam entender o que está se passando. Então esse é o primeiro passo. Eu vejo muita mãe de autista que... Mãe é mãe, né? Nós temos aqui a Geusilene e a gente percebe o quanto ela sofre muitas das vezes calada. Mas um autista, respondendo a sua pergunta, hoje ele custa para você ter o atendimento a nível privado R$10.000 por mês, Sátio. Então nós estamos falando aí uma média de 9 salários mínimos. E aí, o que acontece? Isso é a minoria da minoria da minoria que tem essa condição.
Hoje, para você conseguir na cidade de Valparaíso, ó, em Valparaíso nós temos 3.000 autistas. O último levantamento tinha 167 laudados. É isso que eu cobro do prefeito Pablo Mossoró, da secretária de Educação, da secretária de Saúde. Quem é a secretária de Saúde mesmo, Sádio? Sigamos. Então, assim, que entre no radar deles... Rosângela Palácio. Ah, Rosângela Palácio. Mas, da Rosângela Palácio, só fazendo um complemento aqui, tem meu respeito, tem minha admiração, é uma grande guerreira, estou falando da minha pessoa, Sim. certo? A Rosângela, e sempre que eu preciso, do apoio dela, da ajuda dela, ela sempre esteve à disposição e eu só tenho a agradecê-la por tudo isso. Não, o que eu quero só para falar aqui, quando a gente está, da minha parte, importante, e eu entendo isso, a gente está falando do político. Rosângela é super... Sempre que falei com ela, sempre fui muito bem tratado, sempre tratei. Mas eu Marcelo, falo por mim, eu não posso olhar só para o meu umbigo. Eu estou falando de políticas públicas para você que está lá na ponta. Hoje nós temos no município um centro de reabilitação, onde nós temos um profissional que se esforça muito. Só que esse profissional não pode tirar férias, ele não pode tirar atestado, ele não pode fazer nada, porque se ele parar não tem outro. Vou mais longe, a partir de 14 anos, pelo último levantamento que eu tenho, já não entra no radar dele. A demanda é muito maior do que a oferta. Então, o que eu peço, eu falo isso sempre à nossa secretária de Educação. Aqui eu respeito todos eles. Então, quando eu falei da Rosângela, porque não dá, tem que aparecer, tem que falar de políticas públicas, tem que chamar o Marcelo, tem que chamar o Elaine, tem que chamar o João, tem que chamar o Sátiro, para que a gente possa participar desse processo, porque nós estamos aqui para ajudar. Então, tudo que eu vier falar aqui hoje, eu estou falando do político. Nunca ninguém me viu falando do chefe de família, porque eu também sou chefe de família. Agora, na vida você tem que ser quente ou frio, você não pode ser morno. Então eu vejo, Sátiro, que nós precisamos sim, para complementar essa resposta, de políticas públicas, porque você há de convir comigo, Sátiro. Na nossa cidade de Valparaíso, desses 3.000 mães de autista, a minoria, mas é exceção, não vai encher os dedos da mão talvez que tenha condição de pagar 10 mil reais de um tratamento. Esses 10 mil reais é mensal. Hoje, para você ter o direito ao BPC, que é o benefício de prestação continuada, para você ter direito ao passe livre, para você ter direito a algumas coisas, a carteira de identificação do autista, você precisa ter o laudo. Agora, se a demanda é maior do que a oferta e um laudo custa 3, 4 mil reais, como é que essas mães que tanto sofrem vão ter acesso a esses benefícios, que são federais? Correto, deixa só as pessoas que estão participando aqui conosco. Tá tendo aí? O pessoal tá entrando aí? Tá. O Francisco Miranda, ele... Então, Marcelo, a rede pública de saúde em Valparaíso tem suporte para ajudar no diagnóstico do autismo? Você já respondeu, não é isso? Hoje está muito centrado, até eu queria mandar um abraço para ele, não conheço pessoalmente, tá? Mas eu vejo as mães, os pais falarem muito bem do Dr. Ivan. Dr. Ivan, se essa mensagem chegar até o senhor, tá? Um tríplice fraternal abraço e eu quero ter o prazer de sentar e conversar com o senhor, tá bom? Estamos aqui para somar, respeito ao seu trabalho. Mas é lá, porque para você ter o diagnóstico hoje, você precisa de um neuro, né? Do neuropediatra ou então do neuro voltado para essas áreas, porque é importante, Sátiro, destacar o quê? Não existe exame para o autismo. Eu fiz o exame, deu autismo. Não, é muito comportamental, então você tem que ouvir as famílias. Sabe o que a gente luta aqui? Até falei isso com o prefeito Pablo Mossoró e tenho falado isso com o Vitor Hugo, que é candidato ao governo. Nós queremos centro de referência. O que é isso, Sátiro? Você é pai de autista, exemplo. Quando nesse centro de referência, não é só autista, é Down, é pessoas que têm como característica a deficiência. Tá? Eu falo do autismo porque isso está muito latente por eu ser pai de autista, mas a gente tem que olhar como um todo. O que acontece, Sátio? Nós vamos ter um centro de referência onde nós vamos acolher você pai, você mãe, você família, com oficinas, com psicologia, com motivação, enquanto o seu filho está sendo atendido. Então esse centro de referência é muito importante. Entender. Dar o conhecimento, assistência, conhecimento, ao pai, à mãe, para que possa conviver. É isso aí? É isso. Possa conviver melhor com o filho autista, não é isso? É isso. E tem também aqui o Thiago Belmino. Thiago Belmino é um grande amigo. A Thelma também, que estão nos assistindo. Fez até um relato aí do cachorrinho dele aí,
Ah, sim, sim. É o Thiago, né? É o Thiago, é o índio. Até quero falar dele aqui, porque, índio, eu não te conheço pessoalmente, meu irmão, mas eu tô vendo aqui que você tá falando sobre os fogos de artifício, sobre os animais domésticos. Então, assim, meu respeito, admiro demais seu trabalho, viu? Que Deus abençoe. E tem mais gente aqui, né? Tem a dona Marluz, né? A minha esposa tá aqui, essa mãe, essa gigante. Marluz, muito obrigado, sou muito grato a Deus por ele ter me colocado, por ter colocado você na minha vida e o quanto você é importante nessa luta. Aqui o Francisco, ele está falando, políticas públicas têm que ser para a coletividade, sua leitura é perfeita sobre a realidade. Francisco, o que eu quero dizer para você, cara, eu não tenho inimigo político, cara. Eu transito em todas as áreas, na hora de aplaudir eu vou aplaudir, mas assim, saca eu puxo da minha mãe que me pariu, entendeu? Eu faço política, eu não vivo de política e sempre que eu tiver que ficar do lado, eu vou ficar do lado da população, irmão. Sabe por quê? Porque é esses que estão lá na ponta. Então, se é para aplaudir o prefeito Pablo, vamos aplaudir. É para criticar, vamos criticar. E eu vejo que isso aí, cara, quem coloca o nome à disposição no processo eletivo, ele tem que estar aberto a isso. Então, não abro mão da minha honestidade. Correto. Só para você que está nos acompanhando, é o programa Sem Censura. Tem esse quadro que as pessoas gostam, né, esperam. E hoje nós temos já citei aqui o nome das pessoas que o Dr. Marcelo Sorriso vai dar nota, né, vai fazer aquele seu comentário sobre a nota. Aí eu vou repetir aqui o nome das pessoas, você que chegou agora. Ele vai dar nota do programa de 0 a 10 para a vereadora Eleni, prefeito Pablo Mossoró, ex-governador Marconi Perillo, vereador Alceu Gomes, deputado estadual Wilde Cambão, sim, e também o deputado federal Major Vitor Hugo. Major Vitor Hugo, ele vem a Senado. Candidato ao governo. Tá. Candidato ao governo, 22, é o candidato do presidente Bolsonaro. Tá. Depois a gente vai falar, na hora da nota, você vai... Vou falar sim. Falar um pouco, comentar sobre isso. Eu vou até sugerir, quando vier um entrevistado aqui, você põe o Marcelo Sorriso para eles dar nota também, né? Porque a gente avalia quer ser avaliado também, né? Então, assim, pode colocar à vontade aí, porque é até bom pra gente ter o parâmetro, pra ver se a gente tá acertando mais ou se a gente tá errando mais, então... Mas a intenção é sempre acertar, né? As pessoas que te vê, assim, eu tenho essa impressão, não sei se isso procede, que te vê assim, de repente assim, pela primeira vez, você conversando, você debatendo, ele vê um cara assim, muito assim, parece que assim, agressivo, dá a impressão... Assim... Como, quem, e no final, tô aqui hoje, né, Sátio? Porque assim, a gente fala, tudo certo aí? Já dizem alguns ditos aí que você quer arrumar um inimigo, você fala a verdade. Né? E ele é muito verdadeiro. Eu sou muito sincero, cara. E isso, para que você não tenha uma psicologia de entender isso... Acha que é agressivo, né? Mas é um cara... Não. Amável demais, um cara com um coração grande demais. E radiz, Marcelo sorri, tá sempre sorrindo, sempre muita alegria e traz pra gente muita verdade nas suas palavras. Minha esposa tá me defendendo aqui, ela tá falando, ele é intenso em tudo que se propõe. Não dá pra ser. Ela fez uma graça agora, né, Sérgio? Não dá pra ser morno, Marcelo Sorriso não é morno, ele se posiciona. Mas tá certo, mas quando se toma posições da maneira que você toma, não, eu vou à luta, eu vou conseguir, eu não vou desistir. Isso é muito importante. E são poucas pessoas que conseguem entender. E são poucas pessoas que também que abraçam essas causas. Né? Então fica uma coisa indiferente. Assim, a pessoa, o que esse cara quer? O que esse cara tá fazendo? O que esse cara fala tanto? Mas é porque o cara é um guerreiro, é um cara lutador, é um cara determinado. E eu acho que quando você quer chegar ao final de um caminho, você tem que caminhar, né? Sátio, você não pode parar, né? Eu falo para as pessoas assim, Marcelo Sorriso, cara,
uma das coisas que mais assim, eu aprendi que mágoa enruga a alma, sabe? Lá em Minas Gerais a gente tem esse jargão, mas assim, durante as eleições de 2020, que eu coloquei meu nome à disposição, eu sabia qual era a minha prateleira. A gente sabe que na política o mais importante não é o investimento, e sim o grupo. Eu entrei sabendo de tudo. Mas as pessoas sempre diziam, você é um dentista muito conceituado na cidade, mas não conhece a história nossa, que já estive gestor de saúde lá no início dos anos 2000, com gestão plena, é o que nós não temos aqui, e não tem nenhum município aqui na região. Então eu sempre falava, cara, você se propõe a fazer, você tem que fazer com intensidade. Então assim, eu não tenho necessidade de ser o prefeito de Valparaíso, para ser um deputado estadual, para ser o presidente da República. Mas eu sonho de ter uma sociedade que seja para todos, cara. Sabe? Eu digo, esse é meu sonho. Enquanto vida eu tiver, eu vou continuar lutando por isso. Mas para que nós tenhamos pessoas do seu gabarito, da sua garra, da sua determinação, não é preciso que você... Eu não sei, talvez não, a colocação seja até errada. Muitas vezes um cargo público não lhe ajuda, não ajudaria você a ajudar muito mais pessoas? Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Vereador, por exemplo. Sim, não tenha dúvida disso. As pessoas me perguntaram no primeiro momento, Marcelo, vereador, você estaria eleito? Eu digo, com certeza eu estaria eleito. Mas assim, a gente tem uma Câmara onde é a maioria, e eu sempre me propus a sua paz, entenda isso, eu não estou nominando ninguém, mas ela tem um valor muito grande para você negociar com pessoas baratas. O que eu estou querendo dizer com isso? A única maneira de você vencer uma discussão é evitando-a. Então você imagina, Sátio, eu tenho minha profissão, eu tenho meus afazeres, eu ir para dentro de um legislativo onde eu preciso estar mediando as coisas para ver se eu consigo alcançar quem está na ponta é muito difícil, irmão. Então, princípios não se negocia. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu não nominei ninguém. Eu estou querendo dizer que a Câmara são 13 vereadores. Entende? Então, eu lancei meu nome ao Executivo, porque aqui tem uma caneta. E você, para ser do Executivo, você precisa ter a maioria na Câmara. Facilita a sua vida. Mas fica mais fácil de você conseguir alcançar a ponta. E dentro do Legislativo, você está vendo aí, ó. Talvez hoje, agora é opinião pessoal, sou um homem livre de bons costumes. Eu estou em Valparaíso desde 2006. Para mim, é o pior quadro em termos de resolutividade, tá? Do Legislativo que eu pude acompanhar de 2006 para cá. Não estou falando de pessoas, estou falando de trabalho. Não, correto. Não generalizando também. Sim. É isso? Não. Estou falando no contexto. No contexto, entende? Então, assim, a gente só... Tem muito vereador ali, ó, que se você perguntar para eles, por mais que disse que o bichinho picou da política e tenha paixão, tem muito vereador ali que já disse para mim, cara, cheguei e não vou ficar, porque isso aqui não é para mim. Francisco Miranda fala aqui, princípios não se negocia. Não se negocia, Francisco, não se negocia. Francisco é uma pessoa muito inteligente, muito inteirada da nossa política, um grande artista, fizemos muito trabalho humorístico junto. Ele é um cara muito, muito inteligente, tem meu respeito e minha admiração. Mas por que? Vou lhe fazer uma pergunta aqui, não sei nem se fica à vontade, irmão. Se cabe aqui. Por que pessoas qualificadas, capacitadas, pessoas que possam fazer alguma coisa em prol da população mais carente, da população mais desassistida, essas pessoas dificilmente elas conseguem chegar digamos, a ser vereador, ao sentido chegar ao legislativo, por exemplo. O Francisco Miranda é um cara que tem um conhecimento amplo da política, um cara que tem com certeza capacidade e qualidade de ser um gestor, de ser um vereador, no seu caso também, e muitas outras pessoas. Mas essas pessoas, dificilmente essas pessoas não têm chance. O que a população vê? Perfeito, eu acho que é uma ótima pergunta. Infelizmente, eu sempre falo isso para a comunidade, eu sempre defendo a comunidade, mas agora aqui eu vou fazer esse apontamento. Nós temos em Valparaíso a política do pão e circo. Nós temos em Valparaíso a política do assistencialismo. Isso é importante. Cheguei de uma missão agora, eu sou missionário, estivemos no Nordeste, batendo de porta em porta, levamos 30 toneladas de alimento.
Para você ver a fome, você não precisa ir no Nordeste, não. É só você atravessar de um lado para o outro da BR aqui. Mas assim, isso é importante, mas essa comida acaba logo. Nós precisamos dar oportunidade, nós precisamos dar informação. Então eu vejo muitos políticos aqui em Valparaíso, do Executivo, do Legislativo, colocar a cesta básica nas costas, pedir para tirar foto, para entregar para Dona Maria. Isso é uma vergonha. Sabe, eu fico com vergonha quando eu vejo isso. Eu sempre falo, vocês têm muito mais o que fazer. Então vai para o gabinete, vai trabalhar, deixa que as pessoas fazem isso. E não precisa registrar não, a gratidão ela vem, não tem dinheiro que paga a gratidão. Então assim, são coisas como essa. Quando você me disse do Francisco, do Miranda, eu vejo que é isso. Grupo é importante e estrutura também é importante para você chegar. E a gente vê aqui agora, a gente pega o prefeito que tá lançando aí a vice-prefeita e tal, mas a força da máquina tem um peso muito grande. Então se você pegar o Francisco Miranda e colocar na máquina, ele vai ter a representatividade. Mas para você estar lá na máquina, muitas das vezes você tem que falar de princípios e fica mais difícil. Não é todo mundo que está disposto a negociar princípios. Então, por isso a dificuldade. Eu digo para todos que estão me ouvindo, eu aprendi com o Vilmar Rocha que na política, nunca diga nunca, mas no poder legislativo municipal, infelizmente ou felizmente, para mim eu digo felizmente, porque eu vejo que eu posso ajudar vocês de outra forma, mais e mais. Mas o Marcelo Sorriso não almeja isso, não. A nível local, não. Eu falo no legislativo. Correto. Você está na Foco TV, o canal que todos querem ver, nos ajuda a divulgar mais e mais esse programa, que hoje está abordando um assunto muito importante para toda a sociedade. Então, eu agradeço, Dr. Marcelo Sorriso, pela a sua presença aqui, que já faz, como ele mesmo falou no começo. Tempo, eu tenho um carinho muito grande por você. Fazia dia que a gente negociava a presença dele. E é uma riqueza muito grande que ele está trazendo de conhecimento à população. Precisa de eu creio, precisa de programa que faça esse esclarecimento para a população. Porque nós, infelizmente, em Valparaíso, eu acho que nós somos carentes de muitas informações, não é isso? Pensamento da noite. Quem vive sem disciplina morre ou morrerá sem dignidade. Então nós precisamos de mais Antônio Sátiro, que a gente possa dar oportunidade. Hoje está o Marcelo Sorriso aqui, mas aquele líder comunitário, aquela mãe de autista, aquela mãe de paciente de criança que tem Down, enfim, nós precisamos de mais oportunidade para a população. E muito obrigado por estar aqui. Eu que agradeço. Doutor, uma coisa sobre o autismo. A gente sabe que os fogos de artifício são prejudiciais. Eu gostaria, eu assisti até um vídeo seu, um pequeno vídeo, dando um esclarecimento, né? Sim. A diferença de uma pessoa normal, digamos, normal. Sim, típica e atípica. Típica e atípica, de ouvir o estupido daquele coisa, e a gente vê que isso vai acabar em Valparaíso. Deus ajude, né? Deus ajude que seja realmente sancionado esse projeto, seja tudo aprovado e que realmente aquilo é um incômodo muito grande, né? Então, eu queria agradecer. Fala aí sobre o foco. Eu queria agradecer aqui, primeiramente queria agradecer a Deus, porque foi uma luta muito grande. Na pessoa do professor Silvano, que começou essa luta lá em 2019, Marcelo Sorriso, hoje eu estou presidente do PL aqui, que é o partido do nosso governador Vitor Hugo e do presidente Bolsonaro, tá? Mas assim, a causa é apartidária. Então, em 2019, o Silvano começou e na última votação foi rejeitado. Não faz sentido para mim como é que a pessoa deixa tramitar, vota favorável e por questão de vaidade, do olhar para o próprio umbigo, ela vai lá e reprova na terceira votação, sem explicação. 2022, a Cláudia Guiar, meu abraço à Cláudia, mandou esse projeto de novo. E aí foi quando eu vi essa votação acontecendo e eu falei, putz, reprovou. E aí eu entrei nessa situação e entrei assim, eu e os meus, a comunidade, e entramos porque assim, nós não queremos prejudicar de forma nenhuma o comerciante, ponto. Só que os autistas, não são todos, mas muitos têm a maioria tem hipersensibilidade. Então se eu estou falando aqui no volume 20, o autista é 10 vezes mais, é 200, então ninguém
conseguiria ficar num volume 200. Porque para nós é 20, mas para ele é 10 vezes mais. Eu vejo animais domésticos que estão infartando, estão morrendo. E eu vejo idosos de 90 anos, jogam um time de futebol, o cara vai nos condomínios estão muito próximos e solta um fogo, a pessoa quase infarta. Então, isso já caiu de moda. Então, o que foi apresentado aqui? Um projeto de lei 282, proibindo o estampido final. O que é importante todos vocês saberem? Não existe fogos de artifício silencioso. Por quê? Eu vou resumir aqui. Quando ele vai fazer a propulsão, que é a subida, tem pólvora. Isso transforma calor, que é energia térmica, em energia sonora. E lá em cima ele tem a segunda explosão. O que foi proposto é, tira a segunda explosão e fica só com a primeira. Ali a gente tem sais metálicos, que vai dar cores, cálcio, sódio, enfim. Já amenizou, mas dizer que esse tipo de fogo é silencioso, não. Como eu sei que o comerciante precisa, como eu sei que a sociedade isso não vai mudar da noite para o dia, aquela segunda explosão é o que mais incomoda. Sabe? Então, assim, vejo que um dia, eu não sei se eu vou estar vivo para isso, mas eu queria que não tivesse fogos de jeito nenhum. Mas ainda a gente sabe que isso é um sonho que a gente tem que buscá-lo, mas já demos o primeiro passo. Então, tramitou novamente, juntamente com a vereadora, corremos, organizamos com a comunidade e agora, essa semana, teve a terceira votação e foi aprovado o projeto de lei. No mesmo dia liguei para o prefeito Pablo Mossoró, o prefeito sempre, se ele não tem tempo de estar nos ouvindo, alguém dele tá, porque onde o Marcelo Sorriso está, o prefeito está ligado. E ele disse de imediato para mim, tá? Se o prefeito quiser ligar, estamos no ar aqui, que assim que chegar na mesa dele, ele vai sancionar. Então eu disse para ele, prefeito, que seja breve, para que a gente possa ter o direito de lutar. Porque nesse país tem lei demais. Ter lei não significa que as coisas vão acontecer. Exemplo disso, prefeito, é o programa de ecoterapia Valparaíso, Lei 15.001, que é de coautoria nossa com o vereador Alceu e que está aí parado, e o quanto a ecoterapia auxilia problemas motor, autistas, Down, tanto na parte sensorial quanto na parte de autoconfiança. O cavalo ele ajuda demais nesse desenvolvimento. Mas eu vejo que isso ainda não está no seu radar, mas em breve você vai olhar com carinho para isso também. Então, muito feliz, é uma vitória de toda a comunidade, idosos, animais domésticos e pessoas da comunidade autista. Obrigado pela oportunidade de falar dos fogos. Não, tá, e sobre a APAI? Sim. Entra essa sua questão, da sua luta? Sim. A PAI, a presidência da PAI aqui é a Fátima, uma pessoa que a gente tem maior respeito, próxima, que luta lá também. Eu vejo que nós precisamos fortalecer, integrar essas forças para que a gente, nada para nós sem nós. Quanto mais unida a comunidade de inclusão estiver, maiores serão os resultados. Então sim, a Fátima compartilha dessa, talvez não das minhas palavras, mas desse avanço, porque cada um é cada um, claro. Mas do que nós temos que ter dentro da causa da inclusão. Lugar de autista é em todo lugar. Correto. Dr. Marcelo Sorriso explicou, eu acho que deu uma explicação muito rica sobre todo esse assunto que você trouxe para abordar aqui. Mas você tem alguma coisa a acrescentar aí, doutor? Não, é só falar o quanto eu desejo que a ecoterapia seja efetivada aqui, seja de fato constituído. O cavalo é um agente promotor, né? Com ganhos físicos, psicológicos e educacionais. Então, por favor, prefeito, deixe esse legado, está na metade do seu mandato, que até o final do seu mandato, ou antes, o quanto antes, a gente tem esse centro de ecoterapia em Valparaíso. Francisco, tem uma pergunta para você. Francisco, tem aqui? Uma pergunta aí. Francisco, doutor Marcelo, me tira uma dúvida. Qualquer poluição sonora, como por exemplo o barulho de motos insuportáveis, causam o mesmo impacto como os fogos de artifício para o autismo? Então, Francisco, você fez uma pergunta bem interessante. A questão da sensibilidade é os decibéis, né? Então, assim, por exemplo, o meu filho não entra numa sala de cinema, sabe? Não são todos autistas assim. Tem autistas que não têm essa hipersensibilidade. Por exemplo, meu filho, quando a gente está num trânsito pesado, ele está com abafador. Por exemplo, quando é na igreja, no louvor, meu filho, se ele estiver dentro e ele ambientar, tudo bem. Mas ele chegar e adentrar num lugar com barulho a mais, eles têm muita dificuldade. E te respondendo, não dá para a gente parar com essa poluição
com essa poluição não, não deixa de ser, com essa energia sonora, né, que é o barulho, que é o estampido. Poluição sonora. Que não deixa de ser porque a poluição dependendo o nível, né? Mas assim, fogos de artifício, cara, com todo respeito aos comerciantes, mas eu já vi cachorro infartando alto. Meu filho entra toda quarta-feira ele entra debaixo da cama e fica 1h30 chorando, cara. Sabe, isso já caiu de moda, sabe, idosos, minha avó de 92 anos, cidadão soltar um foguete com 11, 12, 30 tiros, cara, isso já não faz sentido, isso aí já caiu de moda. Eu concordo plenamente com suas palavras. Vamos aqui para o quadro. Passa rápido, né, irmão? De 0 a nós pudéssemos passar aqui 2 horas, que o assunto é muito importante. Aqui o quadro de 0 a 10 no programa Sem Censura, é o quadro mais esperado. De 0 a 10, que nota você dá? Né? Essa pergunta é para o Dr. Marcelo Sorriso. E aqui eu vou falar o nome das pessoas, ele vai dar a nota, eu vou anotar aqui, e depois a gente faz uma recapitulação para poder ele fazer o comentário da nota. Não esqueça, só para lembrar as pessoas, que nós estamos falando de pessoas públicas, tá? Aqui não tem nada pessoal, não tem nada contra ninguém. Aqui ninguém vai denegrir a imagem de ninguém, não vai ofender. Absolutamente nada disso cabe aqui nesse programa. Entendeu? Até porque nós temos ética, temos respeito ao próximo. O quadro, vou chamar assim, que você vai começar agora. Eu digo que empatia é você se colocar no lugar do outro. E a compaixão é a evolução da empatia. Então, assim, faço questão de destacar. Eu não tenho nada contra A, nem B, nem C, sabe? Fico triste quando tem enchentes como hoje, porque o prefeito Pablo Mossoró está aí e não tomou. Isso é tripartite, o município sozinho não consegue, é o Estado e a Federação. Mas aqui em Valparaíso nós temos muito de quanto pior, melhor. Isso começou lá no primeiro governo, sabe? Passamos 120 dias sem chover e eu não vejo do governante local, do atual e dos passados, ninguém fez. E nessa hora, todo mundo só vai para criticar, para criticar. Claro que o prefeito tem a responsabilidade, ele que está com a chave da cidade na mão. Mas todos passaram, sabe? Passaram. Então, assim, e aí hoje eu vejo alguns que passaram criticando, e por que vocês não fizeram? Entende? Então, assim... Passaram tantos, prefeito, eu quero te dizer o seguinte... Você tem a chave da cidade, isso é responsabilidade sua, mas não só sua. Então, todos, nós temos que parar com essas rixas políticas, nós temos que ter grupos que façam em prol da cidade, porque hoje eu vi, se não me engano, até vidas, pessoas descendo na enxurrada, isso é muito triste, cara. Uma cidade que a gente escolheu para viver, a gente vê situação como essa. Então, não estou isentando nenhum, mas essa responsabilidade é de todos, inclusive do atual. Vamos aqui, doutor. Para começar, de 0 a 10, que nota você dá para a vereadora Eleni? Então, eu passei por um processo seletivo vários, né? Porque concurso, essas coisas. E eu respeito a história de quem tem história. A vereadora Elenir, vereadora reeleita, professora. Então, assim, ela deve ter o legado dela que eu até agora não conheci. Então, eu queria ter essa oportunidade de poder conhecer, mas como professora que e eu que luto pela inclusão, que é a educação inclusive, tem um destaque aqui que eu quero fazer, Sátiro, para dar nota, que eu gosto muito. Educação inclusiva é escola regular, é abordagem humanística. Cada aluno tem suas particularidades e devem ser considerados como diversidade, professora, e não como problema. Então, o que eu vejo da professora Elenir, e o que eu posso falar agora, é que nas votações do fogo de artifício, às vezes ela em plenário, e ela saía da sala, e se eu não estou enganado, tenho direito à resposta da senhora, mas sempre se absteve dessas votações. E se não se absteve, não foi favorável. E quando procurada para ajudar no projeto também se absteve. Então, uma pessoa que se abstém uma causa no qual eu levanto, eu não... qual é a nota mínima que você falou? De 0 a 10? 0 a 10. 0 a 10. Então, professor Elenir, quero ter a oportunidade de conhecer um pouco melhor a senhora, mas para mim, no que diz respeito à inclusão, a senhora não me representa, então vou deixar a senhora sem nota nesse momento. Sem nota e me deixa também sem palavras.
Pela primeira vez acontece no programa, mas isso você fica à vontade. Mas eu vejo que sem nota, cara, é muito melhor do que você dar uma nota para uma pessoa. Não estamos aqui para contar. Sem nota, sem nota, não me representa. Até o presente momento. Fique à vontade. Tá? Até o presente momento, a professora Helenir não me representa Tá. e nem os meus. Eu vou explicar para o senhor aqui. Primeiro o senhor dá a nota, tá? Sem comentários. Tá, desculpa. Aí depois a gente vem Perdão. recapitulando. Então, perdão. Sem nota, professora. Aí a gente vem recapitulando e aí você faz o comentário. Mas Beleza. dela não. Dela já foi. Já foi feito o comentário. Beleza. Tá. Prefeito Pablo Mossoró. 6. Ex-governador Marconi Perillo. 6. Você sabe que a média aqui é 7, né? A maior nota aqui vai ficar no 7, Tá. porque Vereador Alceu Gomes. Alceu Gomes, 6. Deputado estadual Wilde Cambão. 7. Deputado federal Major Vitor Hugo. 7. Eu vou explicar por quê. Tá, agora vamos voltar aqui ao prefeito Pablo Mossoró. A nota foi 6. Por que nota 6? Eu vejo, eu respeito, cada um tem a sua opinião, mas eu vejo aqui no quadro, as pessoas dando 10, 9, cada um é livre para ir e vir. Mas eu acho que eu, enquanto cidadão, eu dar nota 9, 10 para um político, tá? Eu vejo que nós não estamos vivendo num país chamado Brasil, que não pode chover 15 minutos, que não tem média e alta complexidade, que não tem escola inclusive em Valparaíso. Então eu vejo todo mundo não, algumas pessoas dando nota assim, e me chama a atenção. Eu vejo que a nota maior que eu dou para político aqui é nota 7, passa de ano, passa raspando para que ele possa mostrar o trabalho dele e evoluir. Então o prefeito Pablo Mossoró, eu dou nota 6, por quê? Para você obter sucesso na vida, no que você se propõe a fazer, você tem que ter 90% de transpiração e 10% de inspiração. Eu vejo que o Pablo, ele tem os 90% de transpiração, mas a inspiração dele, não sei se é porque o meio que cerca ele tem muito a evoluir. Então o prefeito Pablo, nota 6 para ele, e hoje com chuva nota 3, porque ele precisa se posicionar. Porque está esperando muita chuva, prefeito. Você precisa correr aí, tem o governador, que é o Caiado, que para mim um pouco fez pelo entorno. Você tem aí o Célio Silveira, então você tem muita gente, você é presidente da MAB, então você tem como chegar lá em cima, tripartite, nos ajude um pouco mais. Mas você tem meu respeito, prefeito, nota 6. Tá, ex-governador Marconi Perillo, nota 6 foi dado para ele. Eu vejo que o governador Marconi, ele foi importante, porque ele é da época da política do coronelismo, onde a gente tinha um MDB predominando no estado de Goiás, e o Marconi chegou lá muito com a ajuda da comunidade e do Nerso da Capitinga, não sei se você lembra disso, e se tornou governador. Só que para minha surpresa ele virou coronel também, né? Então, 20 anos no poder. Eu acho que num estado que tem mais de 12 milhões de habitantes, você querer passar 50%, 30%, 40% da sua vida no poder, isso não faz sentido. Então, eu dou nota 6 para o governador Marconi Perillo e torço para que ele não seja eleito para senador e que ele dê oportunidade para um outro. Nada contra o governador, mas coronelismo eu não compartilho disso. Tá, então nota 6, Marconi Perillo. Vereador Alceu Gomes, você deu nota 6. 6 também. Eu gostaria de dar 7 para o Alceu, porque assim, o Alceu deve estar nos assistindo, alguém dele. O Alceu é um cara, dos 13 gabinetes que tem na Câmara, eu conheço um gabinete, eu conheço do Alceu Gomes. Tá? Mas sempre conversando com os vereadores ali no plenário, no auditório. E assim, o Alceu, cara, a família dele são meus pacientes. Mas um dia eu falei para o Alceu, tá na hora de você buscar independência. Então saia daqui do jeito que você tá e vai solo. Aí o Alceu saiu daqui e entrou debaixo daqui. Então, debaixo, do lado, como preferir, num sentido abstrato. Então o Alceu, assim, eu vejo que ele tem trabalhado muito, ele tem os ideais dele, mas eu não sei se ele está conseguindo alcançar a ponta. Então meu respeito ao vereador Alceu, mas eu tenho muito receio que o Alceu saia menor do que entrou. Então, espero estar enganado, Alceu. Tem meu respeito. Tipo assim, notas e os seus comentários, eu não posso
acrescentar nada. Não, sim, interferir, sim. né? Mas tem o meu respeito, tá? Tá. O Alceu, eu tenho um carinho muito grande pelo Alceu e toda a família dele. O deputado Hilton Cambão foi o único que recebeu 7. Eu vou te falar por que eu dei 7 pro Cambão. Até um dia desse nós éramos correligionários. Então, assim, o Cambão em 2019 eu liguei para ele. Ele foi um secretário de excelência em Lusiânia. E, assim, como deputado, eu vejo que ele está fazendo um bom trabalho. Tá? Muito, muito bom trabalho. Só que em 2019 eu liguei pro Cambão e falei: Cambão, deixa eu te falar uma coisa para você. Eu estou vindo pelo PSD, estou presidente do PSD aqui, eu precisava muito do seu apoio. E ele, muito sincero, ele disse para mim: Marcelo, desejo o melhor dessa vida para ti, nessa caminhada que você está indo, mas eu não quero me indispor nem com a deputada e nem com o prefeito daí, que são os meus amigos. E naquele momento eu entendi perfeitamente, respeitei ele, tá? Então, como gestor, eu dou 7, tá? Agora, e vai permanecer a nota 7. Mas eu queria fazer um adendo para você, Cambão. Lá em 2019, cara, nós poderíamos ter construído uma nova rota. E por aquelas pessoas que você não quis se indispor, é por isso que você vai ficar fora da eleição. Eu só tenho um voto, mas como pessoa física, você está dividindo um voto com quem te projetou e você está dividindo um voto aqui na cidade de Valparaíso com quem você abraçou. Então, como eu sei o quanto de votos você precisa, desejo para você que você continue eleito, sim, tá? Mas vejo que você vai ter muita dificuldade de ser eleito, talvez pelas suas atitudes no passado. Mas tem meu respeito e a nota 7. Excelente parlamentar. Correto. Deputado federal Major Vitor Hugo. Então, foi 7, nota 7. Nota 7. Por que eu dei nota 7 e eu digo que o meu teto é 7 hoje? O Vitor Hugo, como eu disse, hoje teve domingo aqui na feira com a gente. Tivemos no Pedregal, vamos estar em Cristalina. O Vitor Hugo, o que eu gosto nele é que ele é um deputado federal. Alcançou todas as cidades do estado de Goiás, 246 municípios, e mais de 300 milhões de emendas, e não tem um prefeito do entorno que está com ele. Só para Águas Lindas foi mais de 20 milhões, numa emenda só, para equipar o hospital de Águas Lindas. E assim, eu abracei o Vitor Hugo porque ele preza pela família, assim como eu. Ele preza pela vida, assim como eu. É um cara técnico, é um cara sério. Então, assim, eu vejo que o Vitor Hugo, governador do estado de Goiás, nós vamos ter muita oportunidade de colocar lá as pessoas que conhecem de gestão e não as pessoas que conhecem de avião e vai para a saúde. Então, assim, por isso, nota 7 para o deputado federal Major Vitor Hugo, e eu tenho certeza, Major, que juntos aumentaremos essa nota e você fará um excelente governo frente ao estado de Goiás. É o quadro... E para você, meu irmão, eu dou uma nota 10. As pessoas, assim, pode até não gostar da pessoa do Marcelo Sorriso, mas eu não tenho nada contra nenhum de vocês. Você vê, o meu governador eu dei nota 7, porque para mim não faz sentido a gente dar 10 para um político, cara, que com tanta dificuldade que nós temos. Essa é a minha opinião. Tá, o programa Sem Censura agradece a todos vocês que estiveram conosco, nos adoraram aqui. E com certeza esse cara aqui, o Marcelo Sorriso, trouxe uma riqueza para esse programa. Esse programa vai ficar, obviamente, vai ficar eternizado, né? Não é para tanto, não. Não, com certeza. Isso aqui vai. Mas eu agradeço, cara, eu agradeço. Posso deixar uma mensagem para a comunidade? Agora você vai dar seus considerações finais. Exatamente. Antônio Sátiro, muito obrigado, irmão. Meu respeito a ti. Sempre respeitei muito você. Como chama a moça lá? A sua filha? Bianca. Um abraço a Bianca. Que idade tá a Bianca? 11 anos. Um abraço ao tio Marcelo, Bianca. A toda a comunidade, inclusive, a Foco TV, na pessoa da Geusilene, muito obrigado. E ontem foi 21 de setembro, data nacional da luta das pessoas que têm como característica a deficiência. Precisamos que a sociedade seja sensível à realidade da pessoa com deficiência e que tenha mais empatia, porque nós, eu, você, todos nós, somos os agentes transformadores. É através de nós que teremos essa mudança. Muito obrigado, Antônio Sátiro, e até a próxima oportunidade. Um abraço. A todos vocês que estiveram conosco até agora,
Muitíssimo obrigado. Todos fiquem na paz e na proteção de Deus. Strong.